Amém. Pastor Álvaro, vem cá, varão. Vem cá. Alvão, a dupla aqui, traz aí, vem conosco, nosso querido amado pastor Steve Martins, Pentecostal Gospel Church Mission. Amen. Tá vendo? Meu inglês para enrolation, ele tá muito ruim para enrolation, tá muito ruim. Irmãos, pastor Steve Martins é pastor na Nigéria, tem um trabalho fantástico ali na Nigéria, e ele tem um trabalho com crianças, 2 escolas, né? 2 escolas. O que acontece na Nigéria? Deus tem feito algo lindo na Nigéria, mas por outro lado também o islamismo está furioso, destruindo igrejas, queimando igrejas, matando pastores. Descobre onde a família do pastor mora, vão lá, matam o pastor, filhos, esposa. Isso mais no norte da Nigéria, essas coisas têm acontecido. E eles entram com escolas, os muçulmanos entram com escolas gratuitas para as crianças, com a finalidade de colocar na mentalidade delas o islamismo. E o pastor, juntamente com sua igreja, tem fundado escolas com a mentalidade, com a missão de levar o evangelho e essas crianças não serem doutrinadas pelo islamismo. Não sei se vocês têm acompanhado o que aconteceu agora. 21 irmãos foram decapitados. Eu nem quero falar sobre isso. Hoje meu dia foi um dia muito triste com isso. Entrei em contato com alguns amigos, porque alguns irmãos daqueles que foram mortos ali, eu já falei da igreja deles aqui um dia, do Egito, que Deus está fazendo, que estavam em missão no norte do Iraque, na Síria. Então, eu fiquei sem coração muito abatido. Foi a maior mensagem que eu ouvi nos últimos dias, foi aquela imagem. A maior pregação que eu vi que mexeu muito comigo. Liguei para um amigo hoje, no Paraná, para falar sobre isso e como nós podemos ajudar a igreja ali no Cairo. E nossa igreja vai entrar com uma missão dentro do Cairo, no Egito. Hoje eu já fiz essa ponte, já entrei em contato com o mano lá em Mandaguari, no Paraná, que está com essa missão. Depois eu vou falar, a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Mas conosco hoje, pastor Steve Martin. Seja bem-vindo à nossa igreja. Seja bem-vindo a essa cidade. Amém? Deus abençoe, fique à vontade com vocês. Deus abençoe. Amen. Muito obrigado. Amém. Praise the Lord. Graças a Deus, né? I bring you greetings from my family, Eu trago os cumprimentos da minha família, my 5 sons and meus my wife. meus 5 filhos e a minha esposa. I have 2 white boys and 3 black boys. Eu tenho 5 filhos, 2 deles são brancos e 3 negros. It pleased God that I'll be here today. E eu agradeço a Deus por estar aqui hoje. I also want to bring you greetings from our brother Shitabenga that would have been here, but they did not give him visa. Eu também trago os cumprimentos do nosso irmão que não conseguiu o visto para estar aqui também pregando. God has his plans and program for his people. Deus tem os planos, né? E a programação para a sua igreja, para o seu povo. I was to be in Brazil last year, November. Era para eu estar aqui no Brasil em novembro do ano passado. But a week for me to travel, E uma semana antes de eu viajar, I lost somebody. eu perdi uma pessoa na minha família. And so I could not come. E dessa forma eu fiquei impossibilitado de vir. And the visa has to expire by December 19th. E o visto vai terminar em dezembro de 2019. O meu visto vence. But I'm beginning to understand that God has a reason and a purpose for that. E eu entendo que Deus tinha um propósito, né? Tinha um plano para isso. If I came that time, Se eu tivesse vindo aquela época, I would not see you. I'll be in other parts of Brazil. eu estaria em outra congregação, eu não ia te ver. I have been coming to Brazil since 2003, Desde 2003 que eu visito essa nação, but I've not been in this zone. mas eu nunca tinha estado aqui antes. I want to announce to you Eu quero anunciar para você that I do not consider myself a visitor in this place. que eu não me considero um visitante nesse lugar. I am your brother, you are my brother, you are my sister. Eu sou seu irmão, você é meu irmão, você é minha irmã. What is holding us together is greater than what is separating us. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos separar. No matter our color,
No matter our color, no matter our nation, não interessa a nacionalidade, a cor. if you are in Christ, I'm in Christ, we are together. Se você está em Cristo, eu também estou em Cristo, nós estamos juntos. And the same red blood is running in our veins. O mesmo sangue vermelho que corre na minha veia, corre na sua. We want to return all the glory to God Almighty. E eu já quero declarar que toda a glória é para o nosso Deus poderoso. And before we go into the message tonight, Antes que eu entre na mensagem dessa noite, I want you to know this. eu quero que você saiba disso. If you do not have Jesus, Se você não tem Jesus, if you have not accepted Jesus as your Lord and your Savior, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, you are missing a lot. você está perdendo demais. You may be coming to church, Talvez você tenha já frequentado cultos, but you've not given your heart to Jesus. mas se você não deu o seu coração para Jesus, In John 1 verse 12, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, it said, as many as received him, diz assim que todos aqueles que o receberam, to them he gave the power a eles foi dado o poder to become the sons and daughters of de God. serem chamados filhos de Deus. Something happened many years back. Algo aconteceu muitos anos atrás. A young man was in a church Um jovem estava na igreja for 7 good years. por 7 anos. He has been coming to church. Ele frequentava os cultos, frequentava a igreja. Doesn't miss any activity. Nunca perdeu nenhuma atividade. But the pastor did not know Mas o pastor não sabia that he was not born again. que ele não era uma pessoa que tinha nascido de novo. He has gone through all the processes, Ele tinha passado por todas as atividades, but in his heart, mas no seu coração, he has not given it to Jesus. ele não tinha ainda entregado o seu coração para So Jesus. one day, Então aconteceu que um dia, the pastor finished preaching in the church. o pastor terminou a pregação. And at the end of the service, E no término do culto, the Spirit of God said to the pastor, o Espírito do Senhor falou para o pastor: ask this young man, pergunte para esse jovem, if he dies today, se ele morrer hoje, will he go to heaven? se ele tem certeza que irá para o The céu. pastor looked at him O pastor olhou para ele and said, but God, e falou assim: mas Deus, he has been here 7 years. ele tem estado comigo tem 7 anos. He has been hearing everything. Ele já aprendeu tudo. How do I ask him this question? Por que eu tenho que fazer essa God pergunta? said, ask him now. E o Senhor falou: faz a pergunta And the agora. pastor said, hey, young man, come. E o pastor falou bem assim: vem cá, jovem. He said, if you die now, Se você morrer agora, will you go to heaven? você irá para a glória de The Deus? young man said, no, pastor. E o jovem falou: não, pastor. 7 years. 7 anos. It could be you are here Pode ser você que está aqui. and you know it in you. Eu, You know inside of you você sabe, está dentro de você. that if you die now, Se você morresse agora, you will not go to heaven. você não iria para o céu. It's a big mistake. É um grande erro. It is not the will of God Não é a vontade do Senhor that anyone should perish, que alguém pereça, but that all should come to repentance. mas todos têm que chegar ao arrependimento. There's something I said in his church yesterday. Algo que ele falou lá na igreja que eu pastorei ontem. The year that Nigeria and Brazil were playing the finals of World Cup in Lagos, Nigeria. Houve esse grande jogo das seleções do Brasil e da Nigéria há muitos anos atrás. That particular day, a striking thing happened in Lagos. Aconteceu nessa cidade esse jogo. A young lady was preaching to a young man. Essa jovem estava falando do evangelho para esse rapazinho. And he was about to give his heart to Jesus. E ele estava prestes a render o seu coração para o And Senhor. his friend came to him. E o seu amigo veio até ele. Said, do you want to follow these foolish people? E ele falou assim: você quer seguir esse bando de tolo? And deceived him. E o enganou. He did not give his life to Christ. E ele não rendeu a sua vida para He Jesus. took him. E esse outro jovem que And o enganou, they started going to watch the match. e em vez de continuar ali adorando ao Senhor e entregar a sua vida, eles decidiram ir ver o jogo. In the National Stadium Surulere in Lagos. E nesse estádio nacional lá em Lagos, And they didn't have the money to pay the gate fee. e eles não tinham o dinheiro para comprar o ingresso. So they have to climb a particular place. E eles arrumaram uma forma de escalar um lugar mais alto para assistir o jogo do lado de fora And do that estádio. place, cars that are running on that road are running with high speed. E os carros que passavam naquela rua estavam em alta velocidade. And so they joined their hand and they were moving. E eles estavam de mãos dadas, assim, andando. And the car that was coming E o carro que estava vindo hit this young man, acertou, bateu naquele jovem, threw him up.
jogou ele pro outro lado da rua. And he landed the other side of the E road. ele estava caído do outro lado da rua. And the big truck that was coming E um grande caminhão que estava vindo crushed him on the ground. amassou ele no chão. He died without Jesus. Ele morreu sem Jesus. And his friend E os seus amigos. rushed back to the church E o seu amigo, aquele jovem, correu de volta para a igreja and gave his life to Christ e entregou a sua vida para Jesus. in Deeper Life Bible Church in Nigeria. Deeper Life Bible Church. Na igreja deles. He gave his life to Christ, Entregou a sua vida para Jesus. but he deceived somebody. Mas ele tinha enganado esse jovem. In Abuja, Nigeria, Em Abuja, na Nigéria. 3 days. You're speaking English. You're speaking English. I did. In Abuja, Lá na Nigéria, Nigeria, eu falei inglês? Lá na Nigéria, a church organized 3 days program, a igreja tinha organizado um evento de 3 dias. and 2 young people were in the program, E esses 3 jovens foram participar desse evento. a boyfriend and a girlfriend. Um namorado e a sua namoradinha. The young man wanted to go and give his life to Christ. E aquele jovem queria entregar a vida dele para Jesus. The lady stopped him. A namorada dele falou, não, você vai fazer The isso não. second day, Isso aconteceu no primeiro dia. he wanted to give his life to Christ. No primeiro dia ele quis fazer isso. The lady stopped him again. No segundo dia aconteceu de novo. Ele queria entregar a vida para Jesus, a namorada não deixou. Then on the third day, Aí no terceiro dia, the pastor did not talk about salvation. o pastor não pregou a respeito de salvação. And the program ended. E aquele evento terminou. And they were going home. E eles estavam indo embora. If you get to Abuja, Se você chega... there's a place they call Maitama Sule. Existe esse lugar lá, que é esse nome que ele falou aqui. As they were going, E eles estavam indo in a bus, num ônibus. there was a fatal accident. E houve um acidente fatal. And the young man died instantly E aquele jovem morreu instantaneamente. without Jesus in his heart. Sem Jesus no coração. And the young lady E aquela jovem, traced the house of the pastor ela descobriu onde era a casa do pastor. and said, Pastor, E ela falou, pastor, I have sent my boyfriend to hell. eu acabei de mandar meu namorado para o inferno. He wanted to give his life to Jesus. Ele quis aceitar Jesus. I stopped him. E eu não permiti, eu não Now he deixei. has died. E ele acabou de morrer. I know he has gone to hell. Eu sei que ele foi para o inferno. Pastor, Pastor, will Jesus accept me? você acha que Jesus me aceita? The pastor said, yes. E o pastor falou, claro. If you give your heart to Jesus, Se você der a sua vida para Jesus Jesus, will accept you. Jesus te aceitará. The young lady repented, Aquela jovem se arrependeu, gave her life to Jesus. entregou sua vida para Jesus. Today she's married. Hoje em dia ela é casada. The last I heard about them, A última vez que eu a vi, he had 3 children. ela já tinha 3 filhos. But that young man is in hell. Mas aquele jovenzinho I foi para o don't know inferno. who is here tonight. Eu não sei quem está aqui hoje. And you've not given your life to Se Jesus. você ainda não entregou sua vida para Jesus, We want to give you an opportunity eu quero te dar essa oportunidade. to hand over your life to Jesus. Entregar a sua vida para So Jesus. that by the time we begin to eat at the table of the power of God tonight, Que aí você vai começar a comer na mesa onde o poder de Deus se manifesta. we'll eat together as a family. Aí você vai poder se assentar na mesa como uma família, como nós somos. If you have not given your life to Christ, Se você ainda não deu sua vida para Jesus, it's not going to cost you anything. se você der sua vida para Jesus, não vai te custar nada. It's only that you have to believe. Você só tem que crer. And I want to pray for such people quickly, E não quero perder tempo. Antes de eu pregar, eu já quero fazer esse apelo. Quem quer entregar a sua vida para so Jesus? that we continue. Eu quero que daí a gente vai dar seguimento à mensagem que eu quero pregar. Quem que é? If you are here Se você está aqui, and you want to hand over your life to se Jesus, você quer entregar aqui hoje a sua vida para Jesus, all you need to do now tudo que você precisa fazer é is to believe Him in your heart, crer no seu coração that He is the Son of God, que Ele é o Filho de Deus, that He died on the cross for you, que Ele morreu na cruz por He você, was buried, que Ele foi enterrado, and He resurrected. mas Ele ressuscitou, That same power that resurrected Him que foi o Espírito de poder que o ressuscitou, will help you to live for Him in this life. que também vai se manifestar na sua vida. So just raise your right hand up and we'll pray for you. Levanta a mão onde você está aí, você quer aceitar Jesus agora. If you want to hand over your life to Christ, Se você quer aceitar Jesus agora, erga sua mão. it is not by force.
Não é por força. I did it many years back, Isso aconteceu comigo muitos anos atrás. and I've never regretted it. E eu não me arrependo de ter entregado minha vida para By the Jesus. grace of God, Pela graça de Deus, I have visited about 13 nations of the world. eu já visitei 13 países no mundo. I have seen that God is the same all over the world. Eu tenho visto que o Senhor é o mesmo em qualquer lugar do mundo. And you want to bless somebody tonight. E Ele quer abençoar alguém aqui hoje. You want to cancel whatever the devil have written against you. Ele quer cancelar qualquer coisa que seja escrita por Satanás sobre a sua vida. And you want you to be counted among the beloved, E Ele quer trazer você para o meio dos seus amados. so that you will enjoy as a child of God. Assim que nós vamos nos alegrar como filhos de Deus aqui hoje. If you are raising your right hand up, Se você if you are accepting Christ, just raise your right se hand você up. está aceitando Jesus agora, levanta sua mão, eu quero te ver. We want to pray Nós queremos orar and hand over such people to Christ. e entregar a sua vida para Jesus. Let us pray. Vamos orar, igreja. Father, in Jesus' name, Senhor, em nome de Jesus, behold these ones that are raising their hands receba esses que estão com a mão in erguida agreement with your word. e cumpra na vida deles a tua palavra. Show them mercy. Show them mercy. Mostre para eles o Messias. Forgive them their sins. Perdoe os seus pecados. Cleanse them from all unrighteousness. Limpe-os de toda impureza. Give them the power to be your children now. Entregue para eles o poder de serem chamados filhos de Deus agora. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus. Amen. Amém. I want to tell you Eu quero te dizer that you are welcomed as a child of God. que você é bem-vindo como filho de Deus. Feel free in the house of God. Fique à vontade na casa de Deus. Feel free with the people of God. Esteja à vontade com o povo de Deus. Tonight, Esta noite, I want you to listen very, very closely. eu quero que você preste bastante atenção. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. If he has done something anywhere in the world, Se você já fez algo, he is going to do it again. se ele fez algo no passado, ele vai fazer de novo hoje. We decrease while Jesus increase. E nós vamos nos diminuir enquanto Jesus vai crescer nesse lugar. Whatever we are is just by his grace. Qualquer coisa que nós aquilo que nós somos pela graça de Deus. I'm just trying to tell you this story not to show you that we are anything, but to the glory of God. E eu quero te contar algumas coisas, mas não é para o meu engrandecer, é para a glória de Deus. Some years back, Alguns anos atrás, there was this school havia essa escola that takes care of the disabled people. que cuidava dos aleijados. Some blind people, some dumb people, some deaf people. Surdos, mudos, cegos. So they teach them in that school. E eles ali eram ensinados. And so one day, E houve esse dia, on a Sunday, on a particular Sunday, nesse domingo em especial, they sent us a message eles nos enviaram uma mensagem that they want to come to our church que eles queriam visitar a nossa igreja. so that we can help them. E de forma que nós pudéssemos tê-los ali. And we agreed. E nós dizemos, ok, What was in our mind o que estava na nossa is mente? just to get money and give to them. A ideia era que nós fizéssemos uma oferta e dessemos para eles. But when they came, Mas quando eles vieram, their number was much. o número era grande. They took one section. Era uma parte inteira da sede estava com eles. as I was looking at them, E quando eu estava olhando para eles, inside of me, dentro de mim, I was crying. eu estava chorando. I said, God, Eu disse, Deus, are these ones not created by you? por que eles não são abençoados? Why are they in this condition? Por que ainda nessa condição? And God said E Deus falou, that many of them porque muitos deles are not going to go home não irão para casa as they came. da mesma forma que eles That vieram. is going to do something in their lives. Eu vou fazer algo na vida deles. And I was just asking myself, how is he going to do it? E eu estava me perguntando, como que o Senhor vai fazer isso? But God said, E Deus falou, go ahead and speak my word. vai e prega a minha palavra. How I will do it is not your business. Como eu vou fazer isso não é da sua conta. And we started preaching. E daí eu comecei a pregar. All of a sudden, De repente, a man of 56 years um homem de 56 anos de idade, that was blind, cego, his eyes opened. os seus olhos abriram. And he started shouting. E ele começou a gritar. And so when I saw it,
E quando eu vi isso acontecendo, something started happening inside of me. algo começou a acontecer dentro de mim também. And I came down from the altar E eu desci do altar. and started praying. E eu comecei a orar. At the end of the service, E ao término do culto, 5 dumb people were speaking. 5 mudos começaram a falar. 5 deaf people were hearing. 5 surdos começaram a ouvir. And from that day, Daquele dia em diante, people started coming, o pessoal todo começou a vir, believing God. crendo em Deus. And that is why we are here today. E é por esta razão que eu estou contando essa história. É por isso que a gente está aqui hoje. You need that same power. Você precisa desse poder. Jesus is alive. Jesus está vivo. He's not dead. Ele não está morto. Listen to me. Escute-me. Michael Jackson died some years back. Michael Jackson morreu alguns anos atrás. Now they're writing his name, late Michael Jackson. Late Michael Jackson. Late. L-A-T. Deixe Michael Jackson. Eles estão escrevendo assim agora. Nelson Mandela died and they're writing late Nelson Mandela. Nelson Mandela também morreu anos atrás. E eles estão escrevendo assim. Deixe Nelson Mandela. All the people that started this nation, Brazil, they have died. Those that were presidents, 70s, 60s, they died. They are writing their name now. Late so and so person. Todas as autoridades que já governaram o Brasil e que já morreram, aconteceu a mesma coisa com eles. But Jesus died 2,000 years ago. Mas Jesus morreu 2000 anos atrás. And is still alive today. Mas ele está vivo hoje. Nobody, E ele não está preso. not even the devil, Nem mesmo Satanás. nobody calls him late Jesus. Ninguém pode deixar, ninguém pode escrever assim, deixe Jesus. So when he said the same yesterday, today, and forever. Quando a gente diz o mesmo ontem, hoje, para sempre, Oh, hallelujah, he remains the King of Kings. nós relembramos do reino de Deus. He is alive. Ele está vivo. So we want to recognize his personality. Nós queremos reconhecer, dar reconhecimento à sua personalidade. He reigns. Ele reina, He rules. ele governa, He's in control. ele está no controle. So tonight, Então essa noite, I want you to know eu quero que você saiba that no matter what you are going through, que não interessa o que você tem enfrentado, Jesus is in control. Jesus está no controle. When the young folks were dancing here, Enquanto vocês jovens estavam dançando aqui, when the young man dropped this thing on this altar, quando veio essa pessoa e colocou essa bandeira aqui, I said in my seat, this is prophetic. eu estava ali sentado e eu falei, isso é profético. Do you know what you have done by bringing this thing here? Sabe o que vocês fizeram pelo ato de trazer essa bandeira aqui? You are bringing the entire Brazil, even with their carnival spirit, before the throne of God. Nós aqui como igreja, estamos apresentando o Brasil diante do trono de Deus. And the power of God is going to touch Brazil. E o poder de Deus vai tocar o Brasil mais ainda. And God is going to use you. E Deus vai usar vocês. Listen to me. Me escute. The power of God O poder de Deus is not only for pastors. não é somente para os pastores. It's not only for apostles. Não é somente para os apóstolos. It's not for a particular nation. Não é para nações em It's especial. not for the blacks. Não é para os negros. It's not for the whites. Não é para os It's brancos. for every true child of God. É para cada filho de Deus. And that is why he said, É por isso que ele diz: this sign shall follow them that believe. isso vai seguir, esses sinais seguirão aqueles que creem. And I want to believe tonight that all of us are believers in Christ. E eu prefiro crer que todos que estão aqui são crentes em Jesus. Signs and wonders will follow you. Os sinais e maravilhas seguirão você. The church of Jesus Christ A igreja do Senhor Jesus started with power. começou com poder, com a manifestação do poder. And it must continue with power. E deve continuar com a manifestação do poder. When Jesus called the 12 disciples, Quando Jesus trouxe os 12 discípulos, they were not yet apostles. eles não eram apóstolos ainda. They were not yet pastors. Eles não eram pastores. They were disciples. Eles eram discípulos. Disciples of Christ. Discípulos de Cristo. He called them together. Jesus ali os colocou junto. We are going to see what he gave to them.
Nós vamos ver aquilo que Jesus deu para eles. When he brought them together, Quando Jesus os trouxe, he knew what they were going to experience. Jesus sabia qual experiência eles iam He ter. knew the environment they found themselves. Ele sabia qual que era o ambiente que eles estavam. Jesus has brought us together. Jesus nos trouxe junto hoje. He knows Brazil. Ele conhece o Brasil. He knows where you are. Ele sabe onde você está. He knows the environment. Ele conhece a atmosfera aqui. He knows the powers of darkness that are in operation. Ele sabe quem está sofrendo aqui de opressão. He knows about the witches and wizards. Ele sabe que existem bruxas, macumbeiras e bruxos. He knows about the voodoo powers. Mas ele sabe que o poder. He knows about the occultic powers. Ele sabe a respeito de magia negra, de forças góticas. He knows the challenges you are facing. Ele sabe dos seus desafios. And he knows what you are still going to face. E ele sabe também o que você ainda vai enfrentar. What he did yesterday, O que ele fez ontem, he will do today. ele vai fazer hoje à noite. And he will continue to do. E você vai ver. I want us to look at Matthew chapter 10, verse 1 and verse 8 for time's sake. Por favor, Mateus capítulo 10. Okay, let's go ahead from Matthew 9, Mateus 9, melhor dizendo, 37 and 38. First. verso 37 e 38. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Read. Acompanhe a leitura. Diz assim: E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. I want you to know this. Eu quero que você entenda isso. As Jesus said to his disciples that day, Jesus falou para os seus discípulos naquele dia. he is saying to the disciples in Brazil today, E ele está falando para os discípulos dele no Brasil hoje. the harvest truly is plenteous. A seara, na verdade, é grande. There are many souls that are waiting for Jesus in Brazil. Existem muitas almas que precisam de Jesus no Brasil. When I came here in 2003, Quando eu primeiramente visitei o Brasil em 2003, I was told me disseram that the percentage of Christianity then was 4%. que naquela época, naquele ano, o censo dizia que 4% da população era cristã no Brasil, evangélica. But today I hear that it is 20%. E eu acabei de ouvir que agora é 20%. What is going to happen about the 80% that is remaining? E o que vai acontecer com os 80% que faltam? It is in your hands. Está na sua mão, tá? The souls of men are in your hands. Essas almas estão nas suas mãos. The souls of people you see in the government, they are in your hands. Essas almas estão nas suas mãos. The souls of people in the schools, they are in your hands. As almas dessas pessoas nas escolas estão nas suas mãos. In different offices in Brazil, people that have not given their life to Christ, their souls are in your hands. Nos escritórios, nos departamentos de trabalho, onde tem pessoas que não entregaram as vidas para Jesus ainda, essas almas estão nas suas mãos. And God is going to give you the same thing he gave to the disciples of E o old. Senhor vai dar para você hoje o mesmo poder que ele deu para os discípulos lá naquela época. That's why he said, pray you therefore the Lord of harvest, Por isso que está escrito assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, that he will send forth laborers into the field. que mande trabalhadores para a sua seara. And you have been praying, E nós temos orado. and God is sending you into the field. E Deus vai enviar você para essa seara. I want you to listen. Eu quero que você escute. In 2006, Em 2006, there is something that happened in my community. houve algo que aconteceu lá na minha região, The Lord na minha comunidade. just opened my eyes Não somente abriu os meus olhos esse fato. and showed me two deities, two spirits E eu vi dois espíritos that was controlling our environment, que controlava ali a nossa área, a nossa região. that was making people to live against the word of God. Que dominava as pessoas e faziam com que elas vivessem contra a palavra de Deus. That makes people to be afraid of even coming back to that community. E muitas pessoas tinham medo até de voltar para a comunidade, para a nossa vila. Then I went home. E eu fui para casa. I met one of our senior brothers. E eu estava ali com um dos anciãos da igreja. Look at what God is saying. E eu falei: olha o que o Senhor tem me dito. He said, I don't know about this. E ele falou: eu não sei de nada. He said, come.
Eu falei, vem cá. He took me to an old man. Ele me levou até esse velho. And the old man said, E esse velho falou, hã? After telling him everything, E depois que eu disse para ele tudo que He o said- Senhor me revelava, he said, who told you that? ele falou bem assim, quem te falou isso? I said, it's God. Eu disse, foi Deus que me He revelou. said, you know the reason why I'm asking you who told you? E ele me perguntou, você sabe qual que é a razão pela qual eu estou te perguntando quem te falou? No living human being in this land E ele falou bem assim, nenhum ser humano na face da terra knows about what you are talking, sabe a respeito disso que você está falando, except me. a não ser eu. And the next person that will know it, E a próxima pessoa que saberá sobre isso, we know it when I'm about to die. somente saberá quando eu estiver prestes a morrer. And then I will hand over the whole thing to him. E eu passarei esse ministério de maldição todo para essa pessoa. He said, but I gave my heart to Jesus. E eu falei, mas eu dei minha vida para Jesus. I went to Assemblies of God. E eu fui para a Assembleia de Deus. And for that reason, E por essa razão, I rejected that power. eu rejeitei esse poder. Somebody came and carried the symbol. E alguém veio e carregava esse símbolo. É tipo uma He said- coisa lá. He said, look at the house there. E ele falou bem assim, olha lá aquela casa. If it is in my hand E ele falou assim, se está na minha mão, to bring it for you to destroy, eu posso trazer para você destruir então? I will give you. Se você for destruir, eu vou But trazer. I'm going to call a meeting. Mas eu vou convocar uma reunião. And brethren, for 1 year, E eu, por 1 ano, esperei isso. every Tuesday, Toda terça-feira, I would travel to the village eu ia lá naquela vila. and we'll have a meeting. E eu teria ali uma reunião com eles. And they refused. E eles recusavam o que eu propunha. One day, Um dia, a man got up. One man stood up. um homem na reunião ficou em pé. He said, listen, E ele falou, escute-me. if you think Se você acha, we'll bring the power that we're given to control the community, nós vamos trazer esse símbolo, essa coisa que produz poder para controlar essa comunidade para and você, give to you, e entregar para você, and you destroy, e você vai pisar, vai destruir, it is over my dead body. só vai acontecer se for por cima do meu cadáver. I said, I'm sorry. Eu falei bem assim, então você me desculpa. It's not by force, Não é por força. but I'm sorry. Me desculpe. The same authority you have in this land, A mesma autoridade que você está exercendo aqui nessa região, I have that authority. eu tenho uma autoridade também. I was born the way you were born in this land. Eu sou daqui, eu sou nascido aqui. And so this thing must depart. Este demônio tem que sair daqui. He said, make sure you don't do it crying. You don't Aí do it- eu falei para ele, olha, tudo bem, você não vai aceitar, mas tome cuidado para você não fazer isso em lágrimas. I told him in the next 50 years to 100 years, if Jesus tarries, if Jesus did not come back, Ele tinha falado assim, mas Jesus não volta. that himself and myself will no more be in this world. E que o Senhor me salve porque eu não esteja mais aqui nesse mundo. But this land will continue. Mas essa terra vai continuar. I left them. E daí eu parti. It was not long. Não demorou muito tempo. Somebody came up Alguém veio and started calling names of evil men e começou a invocar, a falar nomes de espíritos. and pointed that man. E apontou para aquele homem. And the man was banished from the community. E aquele homem, ele foi banido daquela comunidade. They sent somebody to call me. E alguém foi enviado e me chamou. And when I went home, Quando eu fui para casa, they said, we are now ready. eles falaram assim, não, nós não estamos We prontos. want to hand over the community to Jesus. Aí melhor dizendo, eles falaram, agora nós estamos prontos. Nós queremos entregar toda a comunidade para o Senhor We want to Jesus. destroy every power that is not of God. Nós queremos que todo poder que não é de Deus seja destruído aqui. We said, okay. Eu falei, uai, beleza. On that fateful night, E naquela noite, from 10 o'clock in the night das 10 da noite to 10 o'clock the next morning, até as 10 da manhã do dia seguinte, we were there. nós estávamos lá. Everybody in that community came out Todas as pessoas daquela vila. and they started bringing out their gods. E eles começaram a trazer aqueles símbolos. And anyone that we open the locker, E todos que abriam, na verdade era tipo uma caixinha assim. Todos que abriam aquela caixa, we see the skull of a human being. havia um crânio dentro da caixa. 9 of them, 9 deles. and they were all destroyed. E eles trouxeram e nós destruímos tudo. And they said E eles falaram that 8 days que em 8 dias I would die. eu morreria. I didn't die.
Mas eu estou aqui. Nobody died in my family. Ninguém morreu na minha família. That same power, Esse mesmo poder, that same anointing, essa mesma unção, that same authority essa mesma is autoridade going to come into your life tonight. vai vir sobre a sua vida hoje, esta noite aqui. There are many of you that are here. Eu sei que muitos de vocês que estão You aqui, already have the power of God in you. você já tem o poder de Deus em você. As iron sharpens iron, iron sharpens iron. Assim como o ferro afia o ferro, We've come to sharpen you. eu também estou aqui para te afiar. The powers that are controlling your community will bow to Jesus. Se há algum poder que tem dominado o seu bairro, a sua região, vai ter que se dobrar diante do poder de Jesus. Brazil will bow to Jesus. O Brasil vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Your mayors will bow to Jesus. Os prefeitos do Brasil vão se dobrar diante do Senhor. Those in government and politics, they will bow to Os Jesus. políticos, os que estão no governo, vão se dobrar diante do Senhor. Because the power you are going to carry Porque o poder que você vai começar a carregar a partir de will be hoje, flowing like an ocean. você vai liberar esse poder também. Nobody will stop it. Nada vai poder te parar. No power will stop it. Nenhum poder vai poder te For deter. greater is he that is in you Porque maior é aquele que está em than nós he that is in the do world. que aquele que habita no mundo. In the name of Jesus Em Christ, nome de Jesus you Cristo, will speak você falará and it shall come to pass. e acontecerá. As I'm talking now, Assim como eu estou dizendo agora, something will begin to happen in your life. algo começará a acontecer na sua You vida. are a child of God. Você é filho e filha de Deus. You are fearfully and wonderfully made. Você é feito imagem e semelhança de Deus. You are special. Você é especial. In the whole world, No mundo inteiro, it's only you that is you. só tem um igual a você. You are not two. Você não existe outro igual. And Não existe. God has a plan. E Deus sabe. He has a reason. Tem uma razão porque He has a design. existe um propósito. He has a purpose Tem um propósito for allowing you to live this time. para permitir que você viva nessa época. He has a plan Ele tem um plano. for bringing me here today. Um plano por ter me trazido aqui hoje. He has a plan Ele tem um plano for connecting us with this man of God. em conectar nós com esse homem de Deus. He has a plan Ele tem um plano for making you his son. de ter feito você filho do pastor He has Alvin. a plan Ele tem um plano for giving you voice to sing. por ter te dado voz para cantar e He adorar. has a plan Ele tem um plano for making you to be born in Brazil. para ter feito você um cidadão brasileiro. I want you to believe that today. Eu quero que você creia mesmo nisso God hoje. did not make any mistake. Deus não comete erros. He has a reason for the season. Ele tem uma razão para essa No época. matter what you are seeing today, Não interessa o que tem no acontecido. matter the carnivals that are going on here Não and there, importa o carnaval que está acontecendo por the aí. word that God said to the people of Israel, A palavra que o Senhor liberou para o povo de Israel. He is saying to you today Ele está dizendo hoje para that você. if you will believe God, Se você crer em if you Deus, will stand firm in the word of God, ou se você realmente crê na if you will go palavra, out for souls for the kingdom, você vai ganhar as almas para o reino. the Egyptians you see today, E esta é a chance que você vai ter hoje. you shall see them no more. E os inimigos que você vê hoje, você não vai ver mais. Hoje é a última vez que você vai ver esses inimigos. I want us to quickly look at Matthew chapter 10, verse 1 and verse 8. Mateus 10, verso 1 e 8. Mateus 10, verso 1 e 8. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Verso 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, e de graça recebestes, de graça dai. Jesus knew Jesus sabia that the work of the kingdom cannot continue without power. que o trabalho do reino, para estabelecer o reino, não poderia continuar sem o poder, sem a manifestação do poder. Before Jesus came, Antes de Jesus, he knew that the devil has taken over the world. ele sabia que Satanás tinha dominado. And for us to take it back,
E nós, para tomarmos isso de volta, we needed power. nós precisamos de poder. I don't know how you put it. There's something they call the law of osmosis in biology. Osmose. The law of osmosis. É That is osmoses, a não é? greater- Osmose. A greater Yes, I got force. it, I got it, I Okay. got it. Explain it. Na biologia tem esse termo usado que chama osmose, né? A gente adquire e aprende só por estar perto. É mais ou menos isso, né? Aprender por osmose, pelo contato, por estar perto. And so God is going to give you a higher power Deus vai te dar um poder mais alto, so that you'll be able to arrest the situation. que você vai ter poder para controlar qualquer situação. Now listen to me. Me escute. Elijah Elias, cursed a nation. Elijah placed a curse on a nation. Elias, ele abençoava e poderia também amaldiçoar a nação. And the nation was under a curse. E a nação estava debaixo de uma maldição. Their land could not produce. A terra não produzia. Their water was bringing death to people. E a água poderia trazer morte ao povo. But Elisha, his servant, Mas Elias Elisha, his servant, e Elias e o seu the servant servo, of Elijah, e o seu servo. was following Elijah. Esse servo estava seguindo Elias. And when Elijah was about to go, E quando Elias estava prestes a subir, Elisha asked him for double portion of the anointing. Elias falou bem assim: vou te dar a porção dobrada do meu espírito. And he finally received the double portion of anointing. E o seu servo Eliseu recebeu ali a porção dobrada do espírito. And one day, E um dia, Elisha went to that land as I've come to Brazil. Elias apareceu naquela terra, assim como eu estou aqui hoje. And the people of the land, the elders of the land called Elisha. E aquele pessoal falou: Elias. They said, the land is not productive. Ele falou assim: a terra não produz. Our water is killing people. A nossa água está matando o povo. Elisha has come with double portion of anointing. Eliseu veio com a porção dobrada do espírito. He said, give me salt in a new cruise. Me dê sal. And he took it E ele pegou o sal. and went inside the river E ele foi até o rio. and dropped the salt. E jogou o sal ali na água. And turned to the elders. E se virou as He costas. said, thus said the Lord, E ele falou: assim diz o Senhor. your land is healed. A sua terra está curada. Your water is healed. A sua água está pura agora. No more death. Não há mais morte. And it happened that way. E aconteceu dessa forma que ele falou. That is the same power É o mesmo poder that you're going to receive tonight. que você vai receber hoje. I don't care what they have been doing, Para mim não importa o que você tem feito. but you are going to stop them. Mas não interessa o que eles têm feito, mas você say you are going vai to stop impedir them. eles. The power of God is going to use you to stop them. O poder de Deus vai vir sobre a sua vida e Deus vai te usar para parar todo esse mal. So when Jesus called his disciples, Quando Jesus chamou os seus discípulos, the Bible says he gave them power. a Bíblia diz que Jesus deu para eles poder. He gave them power. Poder. Power is a gift that Jesus gives to his people. Poder é um presente, é um dom que Deus dá. It's your right in the family of God. Se você é da família de Deus, Just as your son or your daughter can freely take something in the family and eat, the power of God is your right. olha, assim como lá na sua casa, o seu filho e a sua filha pode pegar algo de comer lá dentro, você também tem o direito, como filho de Deus, de receber esse poder. It is for every child of God. É para todos os filhos de Deus. And if you are a child of God here tonight, E se você é filho de Deus e está aqui essa I want noite, you to shout hallelujah somewhere. eu quero que você dê um grito de aleluia bem alto aí. If you are a child of God, Se você é filho de Deus, you are qualified for the power of God. você deve pedir pelo fogo e o poder de Deus. For it is by grace that we are saved. E é pela graça que nós somos salvos. And that not of works, E não por obras, lest any man should boast. de forma que ninguém venha se vangloriar. It's just by his grace. É pela graça de Deus. Now listen to me. Então me escute. When your father and your mother came together to bring you up as a baby, Quando a sua mãe e o seu pai namoraram, my science master told me
My science master told me back in secondary school. E eu aprendi isso na escola. He said there are 4 million sperm cells that were rushing to form a baby in the womb. E para aquela vida ser concebida, foi assim que eu aprendi. Haviam 4 milhões de espermatozoides ali naquela corrida. And as 4 million, all of them are rushing to form a 4 baby. milhões correndo ali. Anyone that enters into the womb, O primeiro que rompesse com aquela membrana do óvulo, the womb will close. o útero fecharia And the other ones will die. e os outros morreriam. So the time you came into your mother's womb, E na perspectiva da concepção da sua vida, right from your mother's womb, lá no útero da sua mãe, you took the first position você ganhou essa corrida em primeiro lugar. out of 4 million. No meio de 4 milhões. And you entered into your mother's womb. E foi assim que a sua vida foi concebida, uma. If 2 enters at a time, Se fossem 2, the thing closes. fecharia também ali. It E becomes seriam twin. gêmeos. Yet when they will be born, 2 of them will not come out at the same time. E mesmo assim, quando são gêmeos, eles não nascem ao mesmo tempo. Um nasce primeiro. One must come first. Um tem que nascer primeiro. And they will use something and put on that person's hand. E The aí, first one aí vão e marcam com a pulseirinha quem nasceu to primeiro. say this one came first. Aí eles falam, esse aqui nasceu primeiro. First out of 4 million. Primeiro no meio de 4 milhões. Then how will you come now E como que você está aqui hoje? and be a failure? E pode ser um fracassado. How can you come now Como que pode ser que and you will hoje not succeed? que você não vai ter sucesso? How can you come now Como que pode ser and you will not carry the power of God? que você ainda não carrega o poder de Deus? Tonight, Esta noite, hear me and hear me clearly. The power of God is going to walk through you. o poder de Deus fluirá através de você. God called the disciples together. Deus uniu os discípulos ali He gave them power. e deu para eles autoridade e poder. He gave them power. Poder. To do what? Para fazer o quê? Against unclean spirits Toda autoridade sobre espíritos imundos in their environment. para os expelir, To cast them out. para os expelir And to heal the sick. e para curar toda sorte de doença Every manner of sickness. e toda sorte de He enfermidade. gave you the power to heal the sick. Ele também te dá poder para curar os enfermos. So if you are sick here tonight, Se você estiver doente aqui hoje, I am not going to pray for your healing. eu não vou orar para que você seja curado. You are already healed. Você já está curado pela minha fé. The Bible says, A Bíblia diz, by his stripes, pelas suas pisaduras, you are healed. nós somos curados. Not you will be healed. Não, nós seremos curados. You Nós já are- fomos The curados. time you accepted Christ, Na perspectiva de já termos aceitado Cristo. the healer Jesus came into your life. O Senhor da cura já está em nós. What is required of you now O que requer de você is for agora? him to use you to heal the sick. É você deixar Ele te usar para curar os enfermos. In verse 8, No verso 8, he gave it as a command. Ele manda uma ordem. It's not a suggestion. Não é uma sugestão. The work of God is not democracy. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Mexer com Deus não é democracia. It's military in nature. É quase um militarismo. É teocracia. Because when an order is given, Porque quando uma ordem é dada, the next thing is to obey the order. não tem conversa, tem que obedecer. In Nigeria, Lá na Nigéria, among the military people, no meio dos militares, there's a song they used to sing. A song they sing. havia essa canção que eles costumavam They cantar. say, obey the order. Now him be soldier. So obeying is an order. It's a, Eu quase que eu estou cantando aqui. Mas essa música lá do exército deles é o seguinte: say for you to be a soldier. obedecer é uma ordem. For you to be a soldier, Para que vocês também sejam soldados de you Cristo. must be obedient. Você tem que ser obediente. All of you that are looking at me, Todos que estão olhando para mim, all of you that are over there, lá na galeria que estão olhando para you mim, are soldiers of Jesus Christ. você é um soldado de Jesus Cristo. Military men and women for Jesus. Nós somos um exército do And so you Senhor. must obey his order. Então você tem que obedecer a ordem. And the order he gave, E a ordem que ele deu. he said, heal the sick. E ele disse: curai os enfermos. I thank God for my family doctor back there in Nigeria.
E o médico da minha família lá na Nigéria. I thank God for him. I thank God for my E family doctor. eu louvo a Deus pelo médico da minha família lá na Nigéria. He told me the truth. Ele me falou a verdade. He said, listen, Ele falou assim: me escute. doctors treat, Os médicos tratam, but God heals. mas só o Senhor cura. And you know why? E você sabe por quê? You know why he said that? Sabe por que o médico da minha família me falou isso? My fourth boy, O meu primeiro garoto. something made us to call him God is great. Algo nos fez pôr o nome dele de Deus é grande. By 8 months, while in the womb, 8 months, Quando ele estava ali, a minha esposa ainda estava grávida dele, in the university, lá na faculdade, Rivers State University in Nigeria, essa faculdade lá na Nigéria, a particular day came num dia em especial, that occult boys came into the school. Occult people, secret cult people. esse pessoal dessa seita foi até a universidade, a faculdade. And they came with gun. Eles vieram com armas And they were shooting. e eles começaram a atirar lá. So people were jumping through the window. As pessoas pulavam pela janela And my wife, with 8 months pregnancy, e a minha esposa estava com 8 meses de gravidez. jumped through that window Ela também pulou pela janela and hit her stomach on the ground. e ela bateu com a barriga no chão. For 3 days, Por 3 dias, the baby was no more moving. o bebê não movia dentro da barriga dela. The doctor said, E o médico falou: we're going to do an operation nós precisamos fazer uma operação and remove the baby e tirar logo esse bebê, so that your wife will be alive. de forma que pelo menos a gente preserve a vida Said, da sua "Doctor, esposa. thank you E eu falei bem assim: for your doutor, good suggestion. muito obrigado pela sua sugestão. I've not had God. You have said your own as a doctor. You have spoken as a doctor. Muito obrigado pela sua sugestão, mas você falou como médico. But I need to hear the voice of God. Mas eu preciso primeiro ouvir Deus falar comigo. God have not told me Deus não me falou, não confirmou. that this boy is dead. Deus não confirmou, não testificou no meu coração que aquele menino So estava morto. inside of me, Então lá dentro de mim, I know that God is going to do something. eu sabia que Deus operaria algo. But how he will do it, E como ele vai fazer? I don't know. Eu não sabia. He said, okay. Eu falei, beleza. That was when he told me. Foi aí então que ele me falou. He said, doctors treat, Aí ele foi e me falou, os médicos tratam, but God heals. mas somente Deus cura. So the next day, Então no dia seguinte, the baby started kicking. o bebê começou a He chutar. said, hey! Eu falei, opa, He's alive! ele está vivo. And when he was delivered, when the baby was delivered, E quando o bebê nasceu, we gave him a name. e nós o demos o nome, We call him great. e nós chamamos ele de grande. And that is God is great. Deus é grande. Tonight, Great, é grande. God will be great for you. Deus vai fazer algo grande para você também. He said, cleanse the lepers. E ele diz assim também, purificai os leprosos. It's a command. É uma ordem. Who are the lepers? Quem são os leprosos da nossa época? Anybody that does not have Jesus as his Lord or Savior is a leper. Qualquer um que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador é um leproso. Anybody that is living in sin is a leper. Todos que estão presos no pecado, leprosos. But the power to cleanse them is in your hand. Mas o poder para purificar os leprosos está na sua mão. It is you that will speak to them. Você que vai falar com eles. God will not come down from heaven to speak to them. Deus não vai descer do trono da graça para falar com eles. It's you that will speak to them. É você que vai falar com eles. Somebody spoke to you about Jesus. Alguém falou com você a respeito de Jesus. Somebody made you to know Jesus. Alguém levou você a conhecer Jesus. You must make somebody to know Jesus. Você tem que levar pessoas para Jesus também. Don't let any day pass Não deixe que nem mais um dia se passe without introducing your friend Jesus to somebody. sem apresentar o seu amigo Jesus para alguém. Is somebody hearing me? In the physical. In the physical. No físico. Friends introduce friends to their friends. Aqui no mundo físico, não é isso? Vocês não são apresentados para amigos, você apresenta sua amiga para sua amiga e etc. Your pastor didn't know me before, O seu pastor não me conhecia antes, but he has a friend. mas ele tem um amigo.
And I have a friend. E eu também tenho esse amigo em comum. And this friend network. E essa rede de And contatos they introduce. me fez So if conhecer. Jesus is your friend, Se Jesus é o seu amigo, you must introduce him to somebody. você tem que apresentá-lo para os seus Are amigos. you ready for that? Você está pronto para fazer isso? Are you ready? Você está pronto? Are you ready to introduce Jesus Você está pronto para apresentar Jesus in your schools, na sua escola, in your office, lá no seu trabalho, no seu escritório, in your community? na sua comunidade? Are you ready to introduce Jesus? Você está pronto realmente para apresentar If Jesus? you are ready, Se você está pronto, you are a disciple você é um discípulo. and you are qualified for power. Você está qualificado para receber o poder. And he's going to give you that power. E ele vai te dar o poder. Hallelujah. Aleluia. After cleansing the lepers, he said, raise the dead. Depois dele dizer, purificai os leprosos, ele diz também, ressuscitai mortos. Raise the dead. Ressuscitai mortos. Look at me. Olhe para mim. There are people today Existem pessoas hoje that are moving on the road, que estão andando por aí, but they are dead in the spirit. mas estão mortos espiritualmente. Their heart is sealed. Their heart is closed. O coração deles estão fechados, They are dead. estão mortos. There are people today, Existem pessoas hoje, because of their past experiences, por conta das suas experiências passadas, they are dead to business. eles estão mortos para os negócios. Give them 10 million. Pode dar para ele 10 milhões. They don't know what to do with it again. Eles não vão nem saber o que fazer. Because they are frustrated, Porque a frustração é tanta. depressed, Depressivos, downcasted, que troubled in their heart. estão problemáticos no coração. There are even some of them that are looking at me here today. E eu sei que tem gente que está olhando para mim hoje aqui. You are disappointed. Você está desapontado. You are troubled. Você está com problemas. It's even affecting your marriage. Isso que está até afetando o seu casamento. Because you find it difficult to trust anybody. Porque você acha difícil de confiar em alguém. You have suffered from mistrust. You have suffered from mistrust. You trusted somebody Você se decepcionou tanto com essa questão de confiar em alguém. and they betrayed your trust. E eles te traíram. And because of that, E por conta disso, you find it difficult to trust anybody. você acha muito difícil confiar em mais You alguma are pessoa. dead. Quero te dizer que você está morto. But the Bible here has given authority. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dando autoridade. It says, raise the dead. Ressuscitai os mortos. Give people hope. Dê para as pessoas esperança. Let them know they are fearfully and wonderfully made. Deixe eles conhecerem as promessas. Eles são filhos de Deus. David looked at himself. Davi olhou para ele. He said, I am fearfully and wonderfully made. Eu te desejo muito. I want you to look at yourself as somebody who is carrying potentials. Eu quero que você olhe para você agora e veja você como uma pessoa que carrega potencial. Do you know that every raw material in the world is in your body? Sabia que toda matéria-prima que tem no mundo, seu corpo contém ela? Where did they bring gold? Aí e o ouro? Is it not from the ground? Não é do solo que a gente tira o ouro? Huh? Não é? Pastor? Is it not from the ground they bring gold? Não é do solo que a gente tira o ouro? Where did they bring gasoline? Oil? Da onde que eles tiram? Is it not from the ground? Eu falei errado, tá, gente? Não é do nosso corpo, tá? É do solo. Ele falou a palavra soil, é solo. Where did they bring what they used to produce this thing? O petróleo, o Is it not plástico, sand? Is it not sand? não é do petróleo? Hello? Ei, Now, olha só. what did God use to create man? O que é que Deus usou para criar o homem? Huh? Hã? Is it not soil? Não foi do solo? Não foi do barro? Everything that is in the land Tudo que está na terra is in your body. está em você também. Every good thing that God created Tudo que Deus criou is in you. está em você. That's if you read your Bible. Se você ler a When Bíblia, God created man, quando Deus criou o He homem, looked at him, Ele olhou said, "You are good." e Ele falou bem assim, é muito Tonight, bom. Esta noite, Jesus will make you good. Deus vai te fazer muito bom. I want you to believe the word of God. Eu quero que você creia na palavra de Deus. And when you raise the dead, Assim que você ressuscitar os mortos, He said, "Cast out the devils." e Ele diz assim,
curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expeli os demônios. Cast out the devils. Expulse demônios. You should not be afraid of demons. Você não tem que ter medo de demônio. Demons should be afraid of you. É os demônios que têm que ter medo de você. You should not be afraid of deities. Nós não temos que ter medo de entidades. Deities should be afraid of you. Eles que têm que correr de você. You should not be afraid of powers and principalities. Você não tem que ter medo de poderes e principados. They should be afraid of you. Eles que têm que tremer diante de For você. God has given us authority Porque Deus nos deu autoridade. against every power, E nos deu poder. against every principality, De forma que todo principado against caia. spiritual wickedness in the high places, Tudo aquilo que está no céu, os principados, tudo tem que se dobrar diante against de the nós. rulers of the darkness of this world. Os governadores das regiões celestiais. You are the light of the world. Você é a luz do mundo. As you carry the power of God Quando você carrega o poder and de you are Deus, moving, você está movendo. darkness will disappear. As trevas têm que desaparecer. You don't understand the power of a candle Você não entende o poder de uma vela until there is darkness. até que então haja trevas. Aí você vai ver o poder de uma vela. You don't understand the power of this light Você não vai compreender o poder dessa lâmpada until there is darkness. até que então haja trevas. If they remove the light now, Se a luz for removida daqui, I can't see you, you can't see me. você não vai poder me ver, nem eu vou poder te ver. And when the light is there, Mas quando a luz está aqui, you will see. nós podemos ver. You are the light. Você é a luz. You will shine in Brazil. Você vai brilhar no Brasil. I prophesy to you today Eu profetizo hoje that there are many of you that are looking at me que here. há muitos de vocês que estão olhando para As mim I'm agora. standing here preaching, E enquanto eu estou aqui pregando, you will stand in other nations preaching Jesus. você vai estar em outras The nações power of God will pregando. move with you. Porque o poder de Deus estará com Hear me você. and hear me clearly. E você brilhará lá. Many, many years back, Muitos anos atrás, a man of God um homem de Deus, from America, um americano, living in Nigeria, que morava na Nigéria, and refused to go back to America. ele recusou voltar para os Estados In Unidos. fact, he signed a paper that when he dies, he must be buried in Nigeria. E ele fez essa declaração assinada que quando ele morresse, ele queria ser enterrado na Nigéria. Because of what God told him. Porque é por conta de algo que Deus tinha falado And para when ele. he died, E quando ele morreu, he was buried in Nigeria, ele foi enterrado na Nigéria, in Oyo State. nessa cidade. Pa-Etin. Pa-Etin is his name. Pa-Etin. Paeten é o nome dele. And he said something. E ele disse algo. And that is what God is saying to you tonight. E é isso que Deus está falando para você hoje. I was seated as you are sitting today. Eu estava lá sentado do mesmo jeito que você estava And he sentado. said Aí. there are people that are sitting here. E esse homem falou, ó, e eu estava sentado aí. E ele falou assim, ó, tem gente que está sentado aqui, You are weak. que você se sente fraco. You have no strength. You have no strength. Você não tem força. You have no power. Você não tem poder. But he said the power of God is going to come upon you. Mas o poder que virá sobre a sua vida, And you are going to find yourself preaching in other nations. Deus vai te levar para outras nações. And I joined and said, Amen. E eu falei, amém. And for these years, E depois disso, it is happening. olha aí acontecendo comigo. There are those of you that are looking at me now. Tem gente aqui hoje, eu sinto, From this moment, que a partir de agora, from this moment, que a partir desse momento, something is going to explode in you. algo vai explodir dentro de The você. power of God is going to explode in O you. poder de Deus vai começar a se mover, You cannot explodir dentro stop de você. talking about Jesus. Você não vai conseguir parar de falar do amor de As Jesus. nobody can stop the ocean from flowing. Ninguém pode parar, da mesma forma que ninguém As pode parar no o one can oceano. stop from the river from moving. Ninguém pode parar um rio de se mover. Today, A partir de hoje, hoje, the power that made the river to move o poder que faz o rio mover is coming inside of you. vai vir It's para coming dentro de inside você. of you. Para dentro de That você. power is coming inside of you. Esse poder vai vir In para the você. name of Jesus Em Christ. nome de Jesus. He said, Ele está dizendo. freely you receive, E ele diz assim: de graça recebeste, freely give. de graça dai. Why did he say so? Por que ele disse assim? So that nobody will say, Porque ninguém, de forma que ninguém I- poderia I- dizer depois: I don't have money. eu não tenho dinheiro. That is why I don't have the power of God. É por isso então que eu não tenho o poder de No, Deus. no. Não. That was why
É por essa razão, in the book of Acts, no livro de Atos, when the power of God started operating, quando o poder começou a se manifestar, and Peter that denied Jesus e Pedro, que negou Jesus, started operating with the power, começou a pregar com o poder de Deus. he preached Ele pregou just one day. uma mensagem num dia. 3,000 people 3.000 pessoas came to Jesus. se converteram. And the man saw what was happening. E aquele homem viu o que estava acontecendo. He said, this is wonderful. Ele falou assim, "Não, que maravilha." And this is a man that was operating with occultic power. É aquele homem que estava sendo dominado por forças ocultas. He quickly rushed to his house Ele correu para casa de Pedro and brought money e trouxe dinheiro. and said to Peter, E falou, Pedro, take this money, pega esse dinheiro. give me a part of the power. Me dá um pouquinho desse poder seu. So that when you go, De forma que depois que você for I'll be embora, operating with the power. eu vou ter o poder também. Peter looked at him. Pedro olhou para ele. He said, perish with your money. Ele falou bem, senhor, pode morrer com seu dinheiro. Your heart is not right. O seu coração não está correto. Your heart is important tonight. O seu coração é importante essa noite. Your heart, O seu coração, your heart o seu coração is important tonight. é muito importante hoje. If you will believe Jesus, Se você crê em Jesus, the same power, o mesmo poder, the same anointing a mesma unção is going to come upon you. vai vir sobre a sua vida. You're going to be a power carrier. Você vai carregar esse poder. Other people are carrying sickness. Todas as pessoas que levam com elas enfermidades, Other people are carrying AIDS. as pessoas que estão enfermas com AIDS, Other people are carrying cancer. pessoas que estão com câncer, But you will carry power. mas você vai carregar poder. Even if you are here tonight E se você está aqui hoje, and you are carrying any of these sicknesses, e se você está carregando alguma the enfermidade, power of God is going to come upon you. o poder de Deus vai vir sobre And você. that sickness will disappear. E essa doença vai And desaparecer you will hoje. carry the power of God. E você receberá esse poder. Even if you are a drug addict, E até que, mesmo que você seja um the power of God is dependente going químico, to cleanse you. o poder de Deus vai te You will not purificar carry the hoje. power of God. Se você carregar esse poder, I want you to ask you a question. eu quero que você faça uma pergunta. What do you think will make me to leave my country, leave my family, and start going to other nations? Na boa, o que faria eu sair da minha casa, do meu país e ir para outras nações? I am too young to be deceived. Eu estou jovem demais. If this Jesus is not real, Se esse Jesus que eu estou pregando aqui não é real, I will not leave all my profession and everything and begin to talk about him. eu vou deixar de falar, eu vou parar com o meu ministério. But I tell you that Jesus is real. Mas eu te falo, I have, Jesus é real. I have seen him walk. Eu já vi. I have seen him do a lot of things. Eu já vi ele fazer grandes e muitas coisas. And he's going to do it again tonight. E ele vai fazer de novo essa noite. Since 6th of February, Desde 6 de fevereiro, I came into this land. eu estou nesse país. I have seen him do things. Eu tenho visto ele fazer grandes I have coisas. seen him heal people. Eu tenho visto curas, I have seen him save souls. salvando pessoas. Tonight, Esta noite, he's going to break every yoke. ele vai quebrar todo o jugo. And he will give you power. E ele vai te dar poder. He will give you power. Poder. There are some people looking at me tonight. Tem gente que está me olhando aqui agora. The power of God is going to provoke the gift in you. O poder de Deus vai provocar dons em vocês. The Bible says A Bíblia diz that the gift of a man maketh a way. The gift of a man makes room, opens doors. o dom que a pessoa recebe abre portas, And then- faz o caminho. And then who gives the gift? E quem dá o dom? Is God. É Deus. And that is to say Por isso que a gente fala that God will make a way for you. que Deus vai abrir um caminho para você. Where there seems to be no way, where there is no way, God will make a way. Ninguém faz o caminho, é Deus que abre a porta e faz o caminho. So you have to believe Him tonight. Você tem que crer essa noite. We're going to pray. Nós vamos orar, We're going to call on Him. nós vamos clamar a Ele. Who knows how to give power? Quem sabe como é que é o poder? Listen to me. Me escute. There is something that happened many years. Existe algo que aconteceu há muitos anos. In 1994, Em 94, I found myself in Burkina Faso, eu me encontrava nessa cidade. one of the countries in West Africa. É um país no oeste da África. And the man of God was praying for people. E esse homem de Deus estava orando por pessoas. After preaching, Depois de pregar, they held themselves. eles se abraçaram. Sick people were holding themselves. Os
Yes. Os enfermos estavam abraçados uns aos outros. And this man of God will start dancing and dancing and dancing and dancing. E esse homem de Deus estava dançando, começou a dançar. By the time he raised his hand up to worship God, E assim que ele ergueu suas mãos e começou a adorar a the Deus, power of God will lift these people from the ground. acredite, essas pessoas foram erguidas pelo poder de Deus do chão. And threw them in different directions. E elas foram arremessadas em direções opostas. I say, God, E eu falei, Deus, I don't understand this. o que é isso? I don't understand this. Eu não estou entendendo. He said, you don't need to understand it. E Deus falou, você não tem que entender nada. So as I was saying that, E quando eu estava vendo aquilo, inside of me, lá dentro de mim, I had that man of God. I had him, the servant of God that was preaching. eu senti isso. He turned. O homem de Deus virou e olhou para mim. He said, take it to Nigeria. E ele falou assim, recebe e leva para a Nigéria também esse I poder. didn't know what happened to me. Eu não posso te dizer, eu não entendo muito bem o que aconteceu comigo. Found myself in a big chair. I found myself in a chair. Eu estava sentado numa cadeira. So when I opened my eyes, Quando eu abri os olhos, I was ashamed of myself eu estava com vergonha de mim mesmo. because I could not explain what happened to me. Porque eu era incapaz de dizer o que tinha acontecido comigo. So I now closed my eyes. E daí eu fechei os meus olhos. Yet I didn't understand. E ainda assim eu não entendia nada. When I went back to Nigeria, Assim que eu voltei para a Nigéria, the first place I ministered was in the church of my father in the Lord, my mentor. My discipler. depois que eu voltei para a Nigéria, a primeira igreja que eu preguei foi na igreja do meu mentor. And all his branches came together. E todas as congregações estavam ali juntas. Halfway in preaching, No meio da mensagem, I had a voice eu escutei that said, stop! falando assim, pare! I stopped. E aí eu parei. He said, start laughing. Ele falou, para de rir. I started laughing. E eu parei de rir. I was laughing. Aí eu comecei a rir. And my wife was somewhere E a minha esposa estava ali sentada, because she's a pastor too. porque também ela é uma pastora. She started praying. Ela começou a interceder. He said, any demon Ele falou, ela pensou assim, that is attacking my husband, qualquer demônio que está atacando meu marido ali I agora, bind you. eu te repreendo. As she was praying, E ela estava orando. I was laughing the more. E cada vez que ela orava, eu ria mais. And all of a sudden, E de repente, I didn't understand. eu não entendi muito bem. I started running in the congregation, Eu comecei a correr na congregação, looking for that servant of God, procurando por aquele servo de to Deus, give him the microphone, para entregar o microfone, because I didn't understand. porque eu não estava entendendo. But as I was running around, E quando eu comecei a correr, the power of God started healing o people. poder de Deus começou a ser lançado, The distribuído power no of God meio. started healing people. O poder de Deus começou a curar pessoas. Finally, E por fim, I saw that man of God, eu vi o homem de Deus, my father in the Lord. o meu pai espiritual. He has been a pastor since 1960, Ele é pastor desde os anos 60. and he's still alive. E ele está vivo ainda. I handed over the microphone to E him, eu entreguei o microfone para ele. and I was still laughing E eu ainda não parava de rir. until I ran into the car. E quando eu fui para o I was carro, still laughing. eu ainda estava rindo. When I got back home, Quando eu cheguei em casa, in my room, lá no meu quarto, God came to me. o Senhor me visitou mais uma vez. He said, over there, E ele falou, you did not understand that man. lá naquele dia, Because você não entendeu. my power came on him. Porque o meu poder veio na vida Now, dele. do you understand yourself? E ele perguntou para mim, você está entendendo agora? Why were you laughing? Por que você está rindo? I said, I don't understand. Eu falei, eu não estou entendendo. You don't need to understand it. Você não precisa entender. We are not called to understand God. Nós não temos o propósito de entender tudo de We are Deus. called to believe Him. Nós só temos que crer. My problem, your problem is that we are trying to understand God. Você, meu irmão, e eu, nós não temos que entender Deus. But He called us to believe Him. Ele só nos convocou a crer nele. He said, you will lay your hand on the sick. E está escrito, se você impor as And mãos the sick will recover. sobre os enfermos, eles serão curados. Can you understand it? Você pode entender Is isso? there any way to explain it? Tem alguém aqui que pode me explicar Is there isso? any way to quantify it? Tem como contar, Is there explicar any isso? way to measure it? Tem alguém que pode medir isso? No. Não! He said, believe Him. Ele só falou, creia. Ah, meu Deus. Prepara.
If you will believe him tonight, Se você está crendo hoje, he can use you more than me. ele vai te usar mais do que ele me usa. He can use you more than your pastor. Ele pode usar você mais do que usa o He pastor. can use you more than your father. Pode usar você mais do que If tem you usado seu believe him pai. tonight, Se você crer hoje, you will see greater things. você vai ver coisas If you believe maiores. him tonight, Se você crer you will hoje, see the power of God in this você nation. receberá o poder de Deus sobre a sua vida. When we were coming, Quando a gente estava vindo, I asked this servant of God, what is the meaning of this city? e quando a gente estava no caminho para cá, ele me perguntou o que significa formiga. He told me the meaning. E eu contei para ele o significado da I palavra said, that's formiga. wonderful. E eu falei, que maravilha. The people that gave that name may have given the name in another thing. As pessoas ou a pessoa que nomeou essa cidade But from what is in the Bible, deu por outras razões. This Mas is- o nome formiga, por conta da Bíblia, Fumiga is a city of wisdom. formiga é a cidade da sabedoria. From the Bible, Está escrito na Bíblia. Fumiga is a city of unity. A formiga é o conceito, e eu estou dizendo aqui que é a cidade da unidade. In the book of Proverbs, No livro de Provérbios, God said, go to the ants. vá ter com a formiga. And I have come to Fumiga. E eu estou aqui em formiga. He said, go to them Vá até eles and learn wisdom. e aprenda sabedoria. And that wisdom will come upon you. E essa sabedoria vai vir sobre você também. Listen. Olhe, Are you ready for this? você tem certeza que você está pronto para receber esse poder de Deus? Are you ready? Are you ready for this? Você tem certeza? Está pronto? This is water. Isso é água. This is water. É água isso aqui. It's a particular size of water. É uma partícula especial de água, né? When you put water in this thing, Se a gente colocar água aqui, this is water too. é água também. But the size is not the same. Mas o tamanho não é o mesmo. When you bring a drum, a tank, Se você trouxer um tanque para cá, you put water. encher, It is water, é água também. but not the same size. Mas não é o mesmo tamanho. Tonight, Esta noite, what you will receive o que você vai receber will be according to the size of your faith. vai ser de acordo com o tamanho da sua fé. Jesus said, Jesus falou, according to your faith, de acordo seja feito conforme a sua fé. it be done to you. Seja feito assim na sua vida. Somebody came to Jesus, Alguém veio até Jesus and Jesus looked at him. e Jesus olhou para ele. Said, do you believe that I can do this? E Jesus falou, você crê? He said, I believe. Ele falou, sim, eu creio. Help my unbelief. Help my unbelief. He said, help me. Help my unbelief. Me ajude, porque eu não creio. The man was saying, O homem estava dizendo, Jesus, Jesus, your faith is high. a sua fé é muito grande. Help me to come up to that level. Me ajude a chegar até esse nível. Tonight, Esta noite, he will take you up. o Senhor vai te levantar, vai te promover. Because Porque you cannot give what you don't have. você não pode dar aquilo que você não tem. If you must heal people, Se você quer curar pessoas, you must be healed yourself. você tem que ser curado primeiro. If you must save people, Se você quer ser agente para salvação de pessoas, you must be saved by yourself. você tem que ser salvo primeiro. If you must receive the power to cast out devils, Se você quer receber poder para expulsar demônios, no devil must remain in you. não pode ter nenhuma legalidade ou demônio na sua vida. If you must pray that the blind will see, Se você quer orar para os cegos verem, your own eyes need to be open. os seus próprios olhos têm que estar bem abertos. If you lay hand on the sick and the sick will recover, Se você colocar as mãos sobre os enfermos sickness must not be inside of para you. eles serem curados, você não Rise pode on ter your doença. feet tonight if you believe Jesus. Se você crê nisso que eu falei até agora, Rise on your feet if you fique believe de pé. Jesus. Fique de pé se você crê em If you Jesus. believe Jesus, rise on your feet tonight. Fique de pé. If you are ready, just lift your hands up wherever you are. Just lift your hand up wherever you are. Erga suas mãos. If you believe Jesus tonight,
Se você crê em Jesus, the power of God is going to come upon you. o poder de Deus vai se The manifestar sobre a sua anointing is vida. going to come upon A you. unção vai vir sobre você. The glory of God is coming A upon you now. glória de Deus virá sobre The você. glory of God is coming A upon you. glória de Deus virá Just sobre a lift sua your vida. hand wherever you are. Então levante as suas mãos onde você está. Obreiros, obreiros, estejam aqui à frente. Let the fire come. Let the fire come. Let the fire O come. fogo, fogo de Deus vai vir sobre a sua vida. Let the fire come. Comece a glorificar a All Deus. glory must be returned to you, Toda Jehovah. glória seja para All Deus. glory must be returned to you. Toda glória For you seja para o alone have the Senhor. power to do it. Listen tonight. Escute. Escute. Listen tonight. Escute. We are going to touch everybody. Pode ficar tranquilo. We will touch everybody. Nós vamos impor as mãos sobre todas as pessoas aqui. But look at how it's going to happen. Deixa eu te explicar como é que vai acontecer. All the pastors that are here, please come. Todos os pastores e ministros, por favor, venham aqui em cima no altar. All the pastors that are here today, please Os come. pastores que estão presentes aqui, por favor, aqui no altar. The power of God is going to move through these pastors to you. O poder de Deus vai se mover através da vida desses pastores. It's going to move through them to you. All the pastors that are here, please Todos come. os pastores, vem cá. Mas pastores, todos os pastores que estão aqui, I want you to listen. I want you to listen. Eu quero que você escute. Listen. Escute. God is going to use all of you. Deus vai usar cada um aqui. Is your God, is my God. Ele é o seu Senhor, é o meu Senhor. Is the same person that called all of us. Nós somos o mesmo. The anointing is going to come upon you greatly. A unção de Deus vai vir sobre a sua vida maior. You are already anointed servants of God. Você já são servos ungidos. But it's going to come greater on you tonight. Mas algo maior vai vir sobre a sua vida agora. There is going to be an impartation on you tonight. E Deus vai usar vocês. And after you are impacted, E depois de vocês serem impactados, there's going to be a transfer of this anointing. haverá uma transferência de unção. And you are going to move into this congregation. E você vai andar por essa congregação. As you lay your hand on them, Quando você impuser as the power mãos, of God will take over. o poder de Deus irá Listen to para me. eles também. Escute, escute, Listen to me. escute. The same thing that happened in the time of Moses. O mesmo que aconteceu na época de Moisés. God took the anointing that was on Moses A unção que estava sobre Moisés. and multiplied it on the head of 70 elders. E aqueles 70 anciões receberam ali aquela unção também. And moved them to control Israel. E eu declaro que nós vamos mover essa unção sobre esse povo. Not only that you will release this power to these people. Não somente você vai liberar essa unção sobre esse povo. In your various congregations, Nas demais congregações representadas aqui. from this night, A partir de hoje, you will see a different thing. você verá coisas diferentes que tem You will visto. see a new thing. Você vai ver algo novo. There will be an added anointing, added gift of the Spirit. Haverá uma unção nova. Because God Porque Deus has remembered Brazil. se lembrou do Brasil. God has remembered Brazil. O Senhor se lembra do Brasil agora. And God wants to use Brazil to affect other nations in South E America. Deus, claramente, é fácil dizer, Ele quer usar o Brasil para impactar outras nações. God will use you and Deus use your vai sons usar and daughters. vocês para impactar outras nações. Servants of God, Servos de Deus, agree with me tonight. concorde comigo essa noite nisso. Just lift your own hands up. Erga suas mãos santas. Lift your hands up. Isso, erga as mãos. Lift your hands up. Erga suas mãos. I'm going to pray for you.
Eu vou orar primeiro pelos pastores. And after praying for you, Depois que eu orar por vocês, I will touch your hand with this oil. eu vou ungir as suas mãos com esse óleo. And you will move into the E congregation. vocês vão descer e andar no meio do As you povo. lay your hand on them, E assim que você impuser suas mãos, it's you and me se eu e você and Jesus e Jesus laying this hand on them. impusermos nossas mãos sobre eles. Holy Oh, Spirit. Shekarabalagaias. Holy Oh, Spirit. Espírito Santo, Confirm your word confirma a tua palavra with signs and wonders. com sinais e maravilhas. Empower your servants. Derrame o teu poder. Release more of your anointing on your servants. Libere mais unção sobre os seus servos. Release more of your power on your servants. Libere mais unção. Give them double portion tonight. Dê porção dupla essa noite. Double portion tonight. Porção Double dupla. portion tonight. Porção dupla. Double portion Porção tonight. dupla. Double portion Porção tonight. dupla. Double portion tonight. Porção dupla. Double portion tonight. Porção Double dupla. portion tonight. Porção Give dupla. them the power. Dê o poder. Give them the anointing. Dê a unção. Give them the power. Give them the anointing. Poder, poder, Double poder, portion poder, tonight. poder. Double portion tonight. Porção dupla, porção dupla, porção dupla, porção dupla, porção dupla, Double portion tonight. porção dupla, Double portion. porção dupla, Double portion. porção dupla, Double portion porção tonight. dupla, Double porção portion. dupla, Double portion. porção dupla, Double portion. porção dupla, Double portion. porção dupla, Double portion tonight. Double portion. porção dupla. Double Oh Deus, oh Deus, portion oh tonight. Deus, Double oh portion. Deus. Double portion. Porção dupla, Double porção portion. dupla, Double porção portion. dupla, Double portion. porção Double dupla, portion tonight. porção Double dupla, portion tonight. Double portion. porção Double dupla, portion. Double portion tonight. porção dupla, Double portion. porção dupla. Tonight. Hoje, Double portion. porção dupla, Double portion. porção Double dupla, portion porção tonight. dupla. Double portion. Double portion. Give your servant. Give your servant. Dê o seu servo, Double dê o seu servo, Double portion porção tonight. dupla, Double porção dupla. Tonight. Esta noite, Tonight. esta noite, Tonight. esta noite, Tonight. esta noite, Double portion. porção dupla, Double portion. porção dupla. Tonight. Give your servant. Double portion. Entregue pro teu servo. Double portion. Porção dupla. Double portion. Porção dupla. Tonight. Porção dupla. Give your Porção servant. dupla. Double Porção portion. dupla. Double portion. Porção dupla. Double portion. Porção dupla. Tonight. Give him. Give him your power. Your Poder, power. poder, poder, poder. Give him. Tonight. Release. Libere, libere. Ask him, is he ready to go to the land that God wants him to go? Is he ready to go to Você the está land that pronto God wants para ir him para a to nação que Deus quer te enviar? go? Is he ready for the explosion? Você está pronto para a explosão de poder sobre a sua vida? Many people will misunderstand him Ó, muitas pessoas não têm te entendido, because it's going to come great upon him. porque a unção vai vir grande demais sobre a sua vida. Now, Agora, now, agora, now. agora. Deus é o reino, Deus é o poder e tua é a glória. Receive this power. Recebe o poder. Receive Recebe. this power. Recebe o poder. Receive this power. Recebe o poder. Double portion. Recebe o poder. Double, Unção double dobrada. portion. Unção dobrada. Double. Dobrada, dobrada, dobrada. Double. 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 Dobrada. Double portion. Unção dobrada. Double portion. Double portion. Unção dobrada. Listen to me. Escute. 1, 2, 3, 4. Go Quatro. up. Quatro, lá na 1, 2, galeria. 3, 4. Vocês Go up, quatro, go lá up. na galeria, lá na galeria. Go up. Vocês quatro, lá na Lay your hand on galeria. everybody Lá na there. galeria. Põe a mão sobre todo mundo. Todo mundo. 4 of you go up. Pode subir, pode subir. É a glória, Deus é o reino, Receive this power. Recebe o poder. Recebe o poder. Recebe. Recebe o poder. Recebe o poder de Deus. Receive this power. O poder. This power. In the name of Jesus. é o reino, Deus é o poder e Receive your portion of this anointing and power. Recebe o poder de Deus. Carregue. Carregue o poder de Deus. é o reino, Deus é o poder e tua é a glória. Receive this anointing. Recebe a unção. Recebe a unção de Deus. Come, come, come. Venha, venha. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Vamos lá. Vamos lá.
Come. Vem cá, jovem. Move this place. Pode descer. Vai nessa direção. Põe a mão sobre todo mundo. Get out. Vem cá, pastora. Vem, pastora. Follow him. Vai junto com ele, pastor. E põe a mão sobre as mulheres. Come. Venha. Give me your hand. E põe as mãos sobre as mulheres. Vai. Libera o poder de Deus. Libera o poder de Deus. Vem cá, naquela direção você. Pode descer. E põe as mãos. Lay your hand. The power of God is in this place. Libera a autoridade e o poder de Deus. Vai. E põe as mãos. Lá em cima. The glory of God is in this place. Put in your hand. Let's go. Drop it. Let's go. Release the power of God. Let the power of God come. Receive this power. In the name of Jesus. Receive this power. Receive this power. Receive this power in the name of Jesus. Lay your hand on them. Receive this power. Receive this power. In the name of Jesus. Receive this power. Receive this power. Receive this power. In the name of Jesus. Receive this power today. Recebe o poder. In the name of Jesus. Receive this power. In the name of Jesus. Receive this power, God. Receive this power. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder. O poder de Deus. Receive this fire. In the name of Jesus. Receive this fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let them put it here. Deixa aqui, ó. Lift your hand and get ready. Don't look at anybody. Não olhe para ninguém. Fique com as suas mãos erguidas. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. I release the power of God on you. The power of God to heal. I release the power of God on you. Cura. I release the power of God. Let it flow in your life. Now in the name of Jesus. Em nome de Release the Jesus. power of God. Release the power of God. Poder de Release the Deus. power of God. Poder de Deus sobre a sua Release the vida. power of God on you. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Come, take it. Take it. Follow me. Lay your hand. Receive this power of God. Receive the power of God. Receive this power. Receive this power. Receive this power. Receive this power. Receive this power today. Receive this power in the name of Jesus. Receive this power in the name of Jesus. Come. Receive this power in the name of Jesus. Receive this power. Receive this power. Receive this power in the name of Jesus. Receive this power. Receive this anointing. Receive this power in the name of Jesus. Receive this power of God. Receive it in the name of Jesus. Receive this power today in the name of Jesus. Receive this power in the name of Jesus Christ. Receive this power. Receive this power. Receive this power in the name of Jesus. Receive this power in the name of Jesus. Let this fire flow into your hand. Let it flow into your hand. Let it flow. Receive this fire in the name of Jesus. Receive this fire in the name of Jesus. Receive this power from the Receive this power in the name of Jesus. Receive this fire. Receive this fire in the name of Jesus. Receive this fire. This fire in your head. I release this fire. Release it. Receive this power in the name of Jesus. 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 Receive this power today. In the name of Jesus. Receive this power. Receive this power in the name of Jesus. Receive this power in the name of Jesus. Receive this power. Receive it in the name of Jesus. Recebe em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus.